Bernardo, primeiramente, boa noite. Gabriel, boa noite. Você teve pouco tempo de trabalho à frente da equipe antes da sua estreia, mas hoje a gente viu algumas mudanças. Além da mudança clara no esquema tático, mudanças também de posicionamento, Derek entrando para ficar mais próximo do Pita, o Lucas Mineiro ali mais à frente da defesa no 4-1-4-1, um time já bem sólido defensivamente, que é o que você pontuou bastante na sua entrevista de apresentação. Depois acaba sofrendo um gol de bola parada, e o time muda também no segundo tempo a partir das mudanças que você e a sua comissão técnica fazem, né? Então, a entrada do Lucas Mineiro acaba melhorando ali no último terço, o Cuiabá estava sentindo muita dificuldade para entrar na área rival. Eu queria que você falasse se é uma vitória que já mostra o seu conhecimento sobre o elenco e as peças que você tem em mãos, até porque 8 jogadores que iniciaram a partida estavam na temporada passada, e também a pergunta sobre a importância dessa vitória, da maneira que foi a primeira vitória de virada no Campeonato Brasileiro, logo na sua estreia, pensando na questão anímica, já que na quinta-feira o time tem uma nova decisão. Boa noite a todos, em especial aos nossos torcedores. Primeiro, eu parabenizar os atletas, porque eles são os grandes, os responsáveis, os protagonistas. A gente sabe que é um primeiro passo, em busca dos nossos objetivos. Conscientes que temos muito trabalho pela frente, tivemos pouco tempo de trabalho. Claro que o meu conhecimento, e também com o suporte de todo o staff do clube ajuda, a encurtar caminhos, e a gente, nesse espaço curto de tempo, conseguiu fazer uma boa preparação, e fez os ajustes necessários para que a gente pudesse corrigir aquilo que a gente falou na primeira entrevista, melhorar em aspectos defensivos e aumentar a produtividade. Se os números estão aí, acho que eles comprovam isso. Acho que nós fomos merecedores da vitória, Claro que foi um jogo equilibrado, teve os seus momentos. O Criciúma é uma equipe que tem um treinador há bastante tempo à frente, no comando da equipe, isso faz muita diferença. E hoje a gente conseguiu resgatar, a nossa confiança, E o que a gente precisa está aqui dentro. E, como eu falei, os resultados eles vão nos trazer também a confiança da torcida, do externo. Então é pé no chão, muito trabalho. Agora a gente precisa recuperar os jogadores para a próxima partida aqui na quinta-feira e manter o nível de competitividade e atenção que a gente teve nesse jogo, e criar essa atmosfera que a gente criou aqui, que foi isso que nos aproximou de vencer o jogo. O primeiro jogo também que a gente consegue uma virada no campeonato, Então isso tem que ser valorizado. Acho que a gente, além de somar 3 pontos, a gente ganha muito mais do que 3 pontos, Resgata nossa confiança, e eu estou muito feliz com o que a gente produziu aí no jogo de hoje. Boa noite, Bernardo, Derek, do Sport TV. Boa noite. Você falou sobre o conhecimento sobre essa vitória. Obrigado. Por toda a mudança tática também de algumas peças por parte da sua parte, também da comissão técnica. Pensando no jogo contra o Juventude, que é na próxima quinta-feira, que é uma nova decisão, também é um confronto direto contra o adversário que briga pelo mesmo campeonato. Com todo esse conhecimento que você tem desse elenco, com algumas peças que você perdeu nesse jogo, o Walter não vai jogar, mas tem o Casinato, você não tem o Sobral também pelo cartão amarelo, mas você também tem outras peças importantes ali no meio campo. Mas e a questão do Pita, que vai defender a seleção, e aí você tem algumas peças também que jogam um pouco mais aberto, como o Gustavo Sauer, que hoje entrou muito bem, o Lucas Fernandes também ali pode fazer uma paixão aberta, recompor um pouco, criação. Mas quem pode exercer a função daquele cara, o open goal, o camisa 9, ou se você talvez possa pensar em mudar também a estratégia e a formação do seu time para o jogo contra o Juventude? Primeiro, parabenizar o Pita, por essa convocação. Acho que ele é um exemplo de profissional para nós, Sempre trabalhou muito para poder viver esse momento. Então a gente deseja muito sucesso, felicidade para ele agora, representando o seu país. Difícil falar ainda do próximo jogo, porque a gente não olhou para o adversário, entender também as condições aí do elenco, na representação, que a gente consiga fazer uma preparação, assertiva, melhorando em alguns aspectos. A gente está consciente que tem muita coisa para evoluir, mas
com a postura e a mentalidade que a gente apresentou, né, a gente deixou claro que a gente resgatou aquela identidade, né, do clube, de competir, de ser organizado, né, os números estão aí mais uma vez para provar isso. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Parabéns pela sua Obrigado. estreia, Gabriela Treia do Sport TV. Você acabou de falar dessa questão mental, psicológica, você que tem especialização em psicologia também, acredito eu que trabalha isso muito com os jogadores. O que a gente viu era um time com uma mudança de postura muito diferente e diferente mentalmente das outras partidas. Até usando a informação de que o time ainda não tinha conseguido uma virada, o que você falou ali no intervalo para motivar os atletas e buscar a virada da forma que foi? Um time que estava tentando, mas não estava conseguindo ter a efetividade no primeiro tempo, mas que mudou totalmente a postura, o ânimo para conseguir os 2 gols e conseguir essa vitória tão importante. Eu não precisei motivar os atletas. Eles estão muito motivados, eles estão muito comprometidos, então isso foi muito fácil. A gente precisou resgatar algumas ideias, alguns conceitos, né, mostrar alguns caminhos também, e no intervalo foi exatamente isso. Se tinha alguém para sair com a vantagem, no intervalo éramos nós, pelo que a gente tinha produzido. Se você olhar, né, eu não vou entrar no mérito, mas me pareceu um lance faltoso, né? E aí originou o escanteio, que aí mérito do Criciúma em abrir o placar. Mas no intervalo a gente falou que a gente estava bem no jogo, que se a gente ajustasse alguns detalhes a gente ia conseguir empatar, né? E teria possibilidades de fazer a virada como a gente fez. E o mais importante é, né, eles acreditarem do início ao fim nas ideias, e conseguirem levar para dentro de campo, né? Então acho que a gente foi feliz nas trocas, na estratégia, e agora a gente precisa descansar para poder também ter assertividade para o próximo jogo. Boa noite, Bernardo. Pedro Coutinho, do Olhar Direto. Aqui, Bernardo. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela estreia. Obrigado. Gostaria que você fizesse um balanço dos pontos negativos do primeiro tempo e os positivos do segundo. Certo. Acho que no primeiro tempo o Criciúma começa bem o jogo, né? Com um pouco mais de posse. A gente teve um pouquinho de dificuldade para ser pressionante, né? Que é o que a gente gostaria de ser desde o início. Até porque é um time que já vem muito tempo sendo trabalhado, né? Como eu comentei, em relação ao treinador. E depois que a gente ajustou essa questão de pressionar, se vocês repararem, a gente conseguiu subir mais o bloco de marcação, conseguiu recuperar mais bolas no campo de ataque, conseguiu forçar o adversário a ter que alongar o jogo e ganhamos mais primeira e segunda bola. E conseguimos também ter mais posse e colocar o adversário no campo de defesa, fazendo a bola circular de um lado para o outro e tentando fazer as entradas como a gente tinha planejado. A gente estava com um volume ofensivo bom, preenchendo ali a área, poderíamos até melhorar nesse aspecto. A gente não estávamos conseguindo colocar até capricho, né, nos cruzamentos, nas finalizações. A gente teve um volume bom e foi um equilíbrio entre primeiro e segundo tempo, inclusive. E, como eu falei, no intervalo a gente consegue fazer o ajuste que nos permite empatar o jogo, né, e logo na sequência aí também fazer a virada. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Matheus. Parabéns. Obrigado. Na estreia da vitória. Você recentemente, pouco mais de 6 meses, estava aqui em Cuiabá, né, na realização do trabalho, então você conhece mais de 80% desse grupo. Se você fizesse uma análise de que forma você reencontrou esses mesmos jogadores, uma vez nós tínhamos jogadores importantes que não estavam tendo oportunidade. Você está em Gleison, que foi decisivo no jogo de hoje, um jogador que, mesmo em más condições físicas ou técnicas, ainda assim um jogador acima da média, baseado no grupo que o Cuiabá tem hoje, e você já chegou mostrando que conhece o elenco do Cuiabá. Eu queria que você fizesse uma comparação do grupo que vocês deixaram 6 meses atrás para esse que você reencontrou agora nesse retorno. É difícil responder essa pergunta porque, né, a gente não estava aqui e eu acho que o que importa para nós é daqui para frente, né? Claro que estar aqui, conhecer o elenco faz toda a diferença, né? A gente não tem tempo, então a gente
tá contra o relógio e a gente precisa, né, ser mais assertivo, né? Oscilações, elas vão acontecer, né? Então a gente entende que alguns jogadores podem render mais, né? E a gente está estudando como explorar isso, como resgatar isso, né? Então também parabenizar o nosso staff que trabalhou bastante nesses 3 dias para que pudesse escolher as melhores estratégias, né? Que a gente pudesse também fazer um plano de jogo que contemplasse todas as possibilidades. Não é coincidência a gente conseguir uma virada, né? No intervalo do jogo, né? A gente conseguiu preparar um cenário que, se isso acontecesse, o que faríamos, e graças a Deus a gente teve sucesso e a gente está muito contente. Boa noite, Beatriz da Web Rádio Cuiabá. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. O Cuiabá jogou muito bem, mas tem uma questão, professor. Como que o senhor avalia a arbitragem hoje, já que o Cuiabá perdeu peças importantes, né, cartões amarelos, por questão de reclamação? Acho que tem coisas mais importantes para a gente discutir dentro de uma partida de futebol do que, né, a arbitragem. Eles estão tentando fazer o melhor deles. A única questão ali é em relação ao lance que originou o primeiro gol, né? Eu estava bem próximo do lance, por isso que eu reclamei assintosamente, né, sempre tentando ser bem respeitoso. No primeiro tempo, o que eu pedia o tempo todo era que tivesse bola rolando, que a gente queria jogar, né? E aí ele deu um acréscimo, eu achei assim, pouco pro primeiro tempo, diferente do critério que ele usou no segundo tempo. Nos atrapalha no sentido de perder jogadores, opções, né, para o próximo jogo, mas como eu falei, o que a gente tem aqui já é suficiente e a gente tem opções para suprir essas ausências, e a gente vai olhar com calma para o próximo jogo e fazer as melhores escolhas. Boa noite, Felipe Camargo Coruja. Boa noite. Parabenizar mais uma vez pela vitória. Obrigado. Na quinta-feira, o senhor falou muito sobre a questão defensiva, né? Que o Cuiabá tinha foco em trabalhar a questão defensiva. Hoje o Cuiabá mais uma vez sofreu na bola aérea. O gol que a gente toma veio da jogada aérea. É um ponto que vai ser trabalhado nessa semana? É um problema já identificado pela comissão técnica? O cenário ideal, né, é vencer o jogo sem tomar gols, né? Porém, não é tão simples assim. Se você reparar, foi um lance de escanteio, de uma bola parada, né? Se você observar os lances que a equipe vinha sofrendo, era mais de bola rolando. E aí tem referências diferentes nesses momentos. A gente fez uma abordagem e eu acho que a gente defendeu bastante situações de cruzamento, né? Principalmente no final do jogo, onde o adversário, naturalmente perdendo, iria se lançar, ia ter mais volume, ia criar mais, isso é natural, né? Então a gente tem que olhar, entender o contexto do jogo, por que nós sofremos mais cruzamentos e finalizações, porque a gente estava com a vantagem, o adversário teria que vir, ia nos oferecer as transições, e a gente não conseguiu conectar uma transição, né, como para matar o jogo, né, para fazer o 3-1. Tivemos perto disso, né, mas não conseguimos. Então acho que a gente teve uma evolução sim, né, e ainda temos uma margem muito grande de melhora, mas com tempo, com trabalho, a gente vai conseguir evoluir nesses aspectos. Bernardo, boa noite. Lucas, boa noite. CBN Cuiabá. Bernardo, segunda estreia com vitória, né, a primeira contra o Corinthians em 2022, hoje mais uma de virada. Você ousa, no segundo tempo, em colocar o Max e o Lucas Fernandes juntos para propor mais o ataque. Esse é um dos estilos do professor Bernardo, e a segunda, no dia 2, encerra a janela de inscrição de novos reforços. Esse é o elenco do Cuiabá que conta até o final da temporada, ou pode pintar mais um reforço? A gente está tratando isso de maneira interna, né? Eu conversei com o presidente a respeito disso, ele está atento às possibilidades, né? Mas acho que, como eu falei anteriormente, o que a gente tem aqui já é suficiente para a gente reagir dentro da competição, né? Resgatar aí a confiança, a identidade, né? E é o dia a dia, o trabalho, né? Vamos nos aproximar disso. Então, estou muito satisfeito com o que a gente tem aqui.
E a primeira pergunta era? O estilo ofensivo. A gente estava perdendo o jogo, a gente precisava ser ofensivo, né? Buscar a vitória, a gente tem que jogar para ganhar. E jogar para ganhar não é, né, se desorganizar, né? Tem que saber, depois com o placar a nosso favor, a gente jogou para ganhar. Né? E quando a gente estava com o placar desfavorável, a gente também jogou para ganhar. Então é mérito dos jogadores aí que entenderam aquilo que a gente propôs e executaram da melhor maneira. Parabéns, Bernardo. Obrigado, gente.